Olá, turma do terceiro ano. Com certeza estamos sentindo falta de vocês. Para matar um pouco essa saudade, vamos hoje proceder da seguinte maneira, tá? Nós vamos fazer uma revisão em cima das funções oxigenadas, trabalhando, montagem das estruturas conforme, a nomenclatura do composto, e em seguida fazer a leitura dos compostos conforme a estrutura. Lembrando a você que quando eu falo em funções oxigenadas, aquelas que foram apresentadas, função álcool, o enol, fenol, aldeído, cetona, éter, ácido carboxílico, éster e sal orgânico. Então, através dos exercícios, vamos tentar mostrar para vocês de uma maneira bem rápida essa revisão em termos de nomenclatura e em termos de estruturação. Então vamos nós aí. No primeiro exemplo, a gente vai montar a estrutura do butanol. Vamos lembrar? But significa 4 carbonos, ligação simples. Ol significa a hidroxila, que você vai colocar na posição número 2. Utilizando a montagem de linha, nós vamos ter isso aqui. Veja você, olha. 4 carbonos é but, ok? Ligações simples é o AN. E no segundo carbono, aqui, ó, você vai colocar o grupamento OH. Aí você tem na montagem de linha, você tem esse composto de nome butanol 2 ou butan 2-ol. Muito bem. Embaixo aqui agora, propenal. São 3 carbonos, tem uma ligação dupla e essa terminação al, te lembro, faz referência ao aldeído. Então nós vamos montar um aldeído que tem 3 carbonos e tem uma ligação dupla. Então vamos colocar agora com carbonos, você vai observar o seguinte, está aqui ó, a função aldeído, você sabe, ela só pode acontecer na extremidade da cadeia carbônica. Agora, essa ligação dupla, obrigatoriamente, ela só pode estar nessa posição, é o que nós vamos colocar. Então aí você tem o esqueleto do propenal, completando com hidrogênios, aqui entram 2 hidrogênios, aqui entra um hidrogênio, e nós temos aí a estrutura do propenal. Repetindo, prop são 3 carbonos, ligação dupla, que só pode ficar nessa posição, e a identidade do aldeído é carbonila na extremidade da cadeia carbônica. A seguinte é a pentan 2-ona. Vamos entender. Ona significa função cetona. Obrigatoriamente ela tem que estar fora das extremidades da cadeia carbônica. Pelo nome, pentan 2-ona, essa função cetona vai estar localizada no segundo carbono de uma cadeia que tem 5 carbonos, confere, e tem o A aqui da insaturação. Então, numa montagem de linha, veja você, ó, estão aqui os 5 carbonos, o penta ou pentan, fica à vontade, estão aí com as ligações simples, e no segundo carbono, esse aqui nós vamos colocar a função cetona, que tem essa identidade. O seguinte exemplo, 3-metilfenol. Vamos lembrar, o que caracteriza o fenol? É quando o grupamento H está diretamente ligado à identidade aromática. É o que nós já vamos fazer. Veja você, está aqui ó, o grupamento H, ok? Ligado ao benzeno. Então isso aqui é o fenol. Agora, no terceiro carbono, nós vamos colocar o radical metil. Onde está o grupamento H, o carbono 1, no sentido horário, esse aqui é o carbono de número 3, e aqui você vai colocar o radical CH3. Aí você tem, o 3-metilfenol, e eu quero te lembrar que quando o benzeno, a ele estão ligados 2 grupamentos, você pode usar os prefixos, orto, meta e para.
Então, por exemplo, esse mesmo composto, eu poderia chamá-lo meta-metil, meta porque as posições aqui são 1 e 3, né? E fenol. Muito bem. O próximo agora é o ácido etanóico. Lembrando a identidade do ácido carboxílico, é a carboxila que só pode ficar na extremidade da cadeia carbônica. Então nós vamos montar um ácido que tem 2 carbonos e tem uma ligação simples entre eles. Então começamos aqui, ó. E se é ácido, tem que ter a carboxila, que é este grupamento, né, na extremidade da cadeia carbônica. Completando a estrutura, aqui você coloca 3 hidrogênios. Então aqui nós temos o ácido etanóico, 2 carbonos, que pode ser chamado de ácido acético, confere, que é o ácido encontrado no vinagre. Por isso que é muito comum a gente fazer referência ao ácido etanóico, chamando de vinagre. O seguinte, etanol, veja você, são 2 carbonos com ligação dupla, e essa terminação "ol" significa que tem que ter o grupamento H. Então vejamos, 2 carbonos com ligação dupla, confere, e agora em qualquer uma dessas 4 ligações você vai colocar o grupamento H. Aí você tem a estrutura do etanol, completando hidrogênios, é isso aqui que a gente tem. Repetindo, né? São 2 carbonos, ligação dupla, e tem um grupamento H em qualquer um dos 2 carbonos. Metoxeteno, né? A terminação ox faz referência à função éter. Então o éter se identifica pelo oxigênio entre carbonos. Então o que nós vamos ter aqui? O oxigênio, que é a base do éter. De um lado, metox significa 1 carbono. Do outro lado, atenção, são 2 carbonos que estão aqui, mas veja você, ó, o EN significa ligação dupla. Então está aí, né, o esqueleto do metoxeteno. Repetindo, ox significa oxigênio, carbonos de cada lado. De um lado, 1 carbono, aqui fecha com CH3, e do lado de cá, 2 carbonos com a ligação dupla. Então aqui nós vamos ter hidrogênio, e aqui são 2 hidrogênios. Aqui agora, né, etanoato de metil, a função éster. Né? Vamos aproveitar, porque isso aqui vai nos ajudar. O ácido etanóico, né, através dele nós vamos chegar no etanoato de metila. Qual o procedimento para chegar no etanoato de metil? Você vai utilizar o ácido etanóico e esse hidrogênio vai dar lugar ao radical metil. Então nós vamos ter, veja você, a função éster, que é essa daqui, o éster, terminação ato, deriva do ácido carboxílico quando o hidrogênio ele é substituído por radical, no caso aqui o metil. Então aí nós temos o etanoato de metil, que você pode chamá-lo etanoato de metila. Aproveitando também o mesmo ácido etanóico, vamos fazer agora aqui o etanoato de sódio. Apareceu o metal, com a terminação ato aqui, ó. Então você está mexendo com sal orgânico. Então, semelhante ao caso anterior, né, o sal ele deriva do ácido carboxílico, quando agora o hidrogênio da carboxila você vai substituí-lo por elemento metal. Pode ser do grupo 1A ou do grupo 2A. Aqui escolhemos elemento sódio do grupo 1A. Então, o etanoato de sódio vai ter essa identidade. Vou repetir. Nós vamos substituir esse hidrogênio por sódio. Aí nós temos um sal orgânico. Então veja que o éster e o sal, eles derivam do ácido carboxílico, substituindo o hidrogênio. Se eu substituir o hidrogênio por radical, a gente tem a função éster. Ao substituir o hidrogênio por metal, nós temos a função sal orgânico. Vamos agora para a segunda parte, que é fazer a leitura desses compostos. Né? Aqui você tem um diol, né, 2 oxidrilas, ligadas a uma cadeia fechada de 4 carbonos.
na ausência da carboxila, na ausência das oxidrilas, você teria aqui, né, o ciclo butano. Como tem dois grupamentos OH, né, consecutivos, estão em posições 1 e 2. Então nós lemos ciclo, que a cadeia está fechada, butan, porque são 4 carbonos de ligações simples, e os dois grupamentos OH em posições 1 e 2. Você escreve 1,2 diol. Está aí a leitura desse composto, né? Ciclo, cadeia fechada, but 4 carbonos, AN ligações simples entre os carbonos e 2 oxidrilas, 2 hidroxilas em posições 1 e 2. Aqui agora, olha, a função éster, como a gente viu aqui anteriormente, né? Nós temos aqui 3 carbonos, é prop, ligações simples entre eles, AN, e como é um éster, você acrescenta, né, OAto, propanoato. Em seguida você coloca a preposição di e vai ver agora, vai fazer a leitura do radical que entrou no lugar do hidrogênio do ácido carboxílico. Então nós temos aqui o propanoato de radical de 2 carbonos, etil ou etila. Fica à vontade de colocar o A ou não, como vimos aqui no caso do metil. Eu poderia chamá-lo aqui metila, aqui eu poderia chamar simplesmente etil, sem problema nenhum. Aqui embaixo é um sal, né, semelhante a esse que nós vimos aqui ao lado. Vejam você, são 4 carbonos, então é but, ligações simples entre eles, AN, é um sal, então a gente fecha aqui com OAto. Ao ler butanoato, nós estamos lendo o oxigênio para trás. Em seguida a gente coloca a preposição di, e agora eu vou ler o metal, né, que substituiu o hidrogênio da carboxila. No caso, o potássio, butanoato de potássio. Muito bem. O próximo, né, você tem um hidrocarboneto aromático, né, com ramificações em posições 1 e 2. Ok? Lembrando que você tem 2 radicais metil em posições 1 e 2, chamado de posição orto. Então eu posso chamá-lo de ortodimetil, lemos 2 radicais CH3 e acrescentamos a palavra benzeno. Repetindo, você pode usar o prefixo orto ou colocar aqui no lugar do O os números 1 e 2, que são as posições dos radicais metil. O próximo aqui nós temos, né, aqui ó, carbonila na beirada é aldeído, ok? E temos nessa cadeia de aldeído, nós temos um radical aqui metil, na posição, atenção, posição 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos um radical metil na posição número 5. Então primeiro nós lemos o radical 5 metil. E agora nós vamos ler a cadeia do aldeído. Veja você, olha, são 6 carbonos, você escreve hex. Entre os carbonos as ligações são simples, AN. E como é aldeído, termina em al. Então o nome desse composto, 5-metil-hexamal. E para fechar nossa fala, nós temos aqui, né, uma cetona dobrada, uma diona, né, e temos também aqui um radical. O radical metil, né, a cadeia você numera para lá, carbono 1, 2, 3, 4, 5. No 5º carbono, você tem o radical metil. Agora, você vai ler a cadeia principal, né? Vamos recontar. Carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na cadeia principal. Você escreve epit, confere. Entre os carbonos as ligações são simples. Você coloca AN. Agora, você vai localizar essas duas funções cetona, que serão lidas diona. Mas onde que elas estão? A primeira está no carbono 2 e a outra está no carbono de número 4. Então nós vamos ter 2,4 diona. Com isso, né,
a gente fecha a nossa fala recordando com você procedimentos de montagem de fórmula e de leitura, que pode ser bastante interessante, né, para você fazer uma baita revisão. Um abraço a todos.